Não sou um garoto revoltado, nem nada disso, se é o que está pensando. Sou na minha, gosto de ficar na minha, mas sei que quando a gente é adolescente, tudo tem de ser feito em grupo. Até trabalho da escola, até bater punheta o povo faz em grupo. A gente tem que ter amigos, ser popular, pertencer a uma tribo. Tenho ódio de quem pergunta a que tribo eu pertenço, só porque uso piercing, só porque tenho uma franja. O povo acha que preciso andar num grupinho e ser igual a todo mundo. Que não posso pensar por mim mesmo. Também tenho ódio por acharem que sou problemático só porque não faço parte de uma turma. E isso não é um problema em mim. O problema são os outros. Oi, eu sou o Tom, Thomas Marvolo Lustor, ou Tom Lustor 23 em todas as redes sociais, e hoje eu vou falar com vocês sobre Garotos Malditos. Garotos Malditos é um livro lançado em 2012, 2010? Qual que é o ano de lançamento desse livro? 2012. É uma doideira porque, na minha cabeça, esse livro era americano. Eu lembro até hoje que eu encontrei ele numa livraria há muito tempo atrás. Não sei nem dizer se foi realmente em 2012, porque, enfim, em 2012 o mundo estava acabando, né? Mas eu guardei esse livro até hoje porque, assim, estou de novo naquele esquema de me desfazer desses livros aqui, né? E abrir espaço na minha estante, que faz parte do projeto de leitura. Qual que é o projeto de leitura mesmo? Eu vou deixar o vídeo por aqui, em algum lugar para vocês. Promessas! Projeto Promessas 2026. E esse livro faz parte dessa leva que eu quero acabar. Só que tem um problema. Eu gostei muito dele, então eu não sei se eu vou ter coragem de passar para frente. Olha, cara, vocês vão conseguir ver? Não, porque tá com muita luz. Mas olha a quantidade de marcação que eu fiz nessa porra desse livro. Só pra vocês saberem... Caraca, essa luz escura fica legal, né? Será que eu gravo assim agora? Vou começar a gravar assim agora. Se a luz voltar é porque eu enjoei da luz escura. As minhas marcações não são exatamente porque são partes que eu quero lembrar, etc. São partes que eu gostei, eu achei engraçado, eu quero lembrar, etc. Não são tipo, essa aqui eu vou pensar depois, eu vou reler, eu vou salvar como uma parte importante. Não, são só partes que eu achei legal e eu sei que eu quero relembrar depois, sei lá, por serem engraçadas ou porque tiveram alguma coisa que me chamou a atenção. Então, até o esquema de cores o meu esquema de cores é tipo assim, é o post-it que eu tinha livre, então é a cor que eu vou usar. Tá, eu vou voltar pra luz porque fica muito escuro assim. Uau. Então, eu achava, cara, o nome do autor é Santiago Nazarian. Eu achava que era um livro estadunidense. Mas é um livro brasileiro, cara. Ele tem patrocínio aqui da Petrobras. Tem uns esquemas aqui do Brasil. É brasileiro. E é muito divertido, só que ele poderia facilmente se passar também num colégio americano genérico. Esse livro tem um defeito, que é este. Ele não tem nada que eu diga, isso aqui é brasileiro. Tem? Não, não tem. Na verdade tem. Porra, ai, caraca, não seja burro. Olha, ele tem umas coisas escritas que é uma coisa que coisas que só brasileiro diria, só que eu tenho que encontrar a parte pra falar pra vocês, né? Ah, tá, porque tem são os diálogos, sabe? Primeiro eu pensei, cara, esse livro foi muito bem traduzido, muito bem adaptado. Mas não, é só porque ele tem umas coisas que parece que só acontece aqui no Brasil. Tem coisa que só no Brasil a gente diria, tipo assim, tem uma hora que o cara tá falando de uma banda, né? De uma banda aí de rock, e aí ele fala, aí o cara vai responder, bacana, meio gótico farofa, mas bacana. Cara, farofa é uma palavra 100% brasileira, e quando a gente coloca isso em qualquer música, a gente fala, isso é uma música farofa. Porra, é coisa que só tem aqui no Brasil, e tem vários diálogos assim ao longo do livro. Só que o lance aqui não são só os diálogos. Eu pensava que tinha sido muito bem traduzido e adaptado para o português brasileiro, porque a história poderia se passar facilmente num colégio americano. Ok, vamos à história. Acabou ainda não, fique na sua. Eu já pedi para vocês me seguirem em todas as redes sociais? Enfim, se eu não pedir, tá por aqui as minhas redes sociais, tá? Mas a história. Garotos Malditos conta a história do Ludo, que é o Ludovic. Sim, o nome dele é Ludovic por causa do cantor, compositor. Que os pais deles gostam muito de cultura, arte,
Não é algo que ele deteste, mas é tipo assim, ele já tá sendo criado nesse meio, então pra ele é muito comum. Ele prefere assistir filmes de terror, trash, B ou qualquer filme de terror que ele esteja disponível. O Ludo já tinha sido expulso de uma escola. A gente não sabe por quê. É revelado no final e eu vou falar agora pra vocês. Vocês sabem que essa porra desse livro, vídeo, vai ter spoiler, né? Porque, cara, eu só tô comentando com o livro, eu vou contar a história pra vocês. Então fiquem por sua conta e risco e saibam que, cara, vai ter spoiler. É inevitável que não tenha spoiler. Então depois não venham reclamar comigo, tipo assim, ai, você deu spoiler do livro, então assim, não sejam burros, tá? Eu não aguento burrice, eu não aguento gente burra, pelo amor de Deus. Quem for burro não me siga. O Ludo vai parar nessa escola porque ele já tinha sido expulso de algumas outras escolas, e na última é porque ele engravidou a namorada, que não era justamente namorada, acho que era uma ficante séria dele. Sendo que ela abortou e então seguiram a vida. Só que os pais tiraram ele dessa escola, colocaram nessa nova escola que... Cara, qual que é o nome da escola? Pentagrama. O nome da escola é Pentagrama. Ok? Os pais veem o nome da escola e falam tipo, ok, vamos seguir. Cara, até se eu que sou todo demoníaco, eu não iria colocar meu filho numa escola com o nome Pentagrama, porque eu ia pensar, cara, eu ia, no mínimo perguntar, por que o nome dessa escola é Pentagrama? Por quê? Por quê? Enfim, é uma escola muito estranha porque todos os alunos são extremamente livres. Lá não tem farda. Ou seja, mais uma vez remete à escola americana. Que escola no Brasil não tem farda? Nenhuma, todas tinham fardamento. Nos Estados Unidos aqui não tem. Então lá, tipo, não tem farda. As pessoas vão vestidas como querem, as pessoas mal assistem aula, falam o que querem, fazem o que querem. Cara, é basicamente como se você estivesse num grande recreio onde tem aulas e você tem a opção de estar assistindo aula ou não. É como se fosse na faculdade. Só que na faculdade você acaba assistindo porque, enfim, depende do seu futuro, né? Ninguém vai ficar puxando no seu pé pra dizer, pra ficar dizendo, estuda, estuda, estuda. Você não quer? Então tá. Meu salário eu vou receber e se você não vai conseguir se formar, ó, problema teu. Na escola que fazem isso, na faculdade, ó. Você e Deus e todos contra você. E essa escola é muito estranha porque ela tem esse mesmo esquema, então ninguém tá pegando no pé dele. Ele começa a estranhar isso. E ele fica um bom tempo do livro estranhando isso, porque os pais perguntam, e aí, como tá a escola? Ele fala, cara, é uma escola muito doida, sendo que assim, ninguém gosta de ser controlado, tá sendo puxado pra aula, etc. E ele não tá, isso não tá acontecendo com ele, e agora ele tá sentindo falta disso. A ânsia de ter o tédio de possuir. Ele está achando muito estranho todo esse esquema de, porra, ninguém chama a minha atenção para nada, ninguém me força a estudar, ninguém me força nada, se eu não quiser estudar, ó, segue a vida. Ele tem até uma certa dificuldade para fazer amizade no início, né? Ele faz amizade com uma menina, acho que é a Camila. E é engraçado porque o primeiro contato que eles têm juntos é porque ela vomita nele. Ela vomita nos pés dele. E ela fala depois que esse vômito é causado por causa do demônio. Fez, eu só vomitei por causa do demônio. Aí ele, o quê? Escola Pentagrama. A aluna vomitando, ela vomitou verde nele. Tem isso. Pra quem pegou a referência, né? Tá aí. E ela fala, ou foi a minha cólica. Bom, os dois são a mesma coisa, o que eu, apesar de que não tenho cólica, sou obrigado a concordar que, sim, demônio e cólica andam juntos, lado a lado. E como todo mundo é muito alternativo, vão vestidos do jeito que querem, o Ludo encontra um cara que ele é bem amigo dessa Camila, que é a que vomitou nos pés dele, e ele tá vestido com a camiseta do Toxic Avengers, que é uma das bandas favoritas dele. E é uma banda bem indie, bem underground, que ninguém conhece. Bem rock, sabe? Rock and roll. E ele conhece essa banda e ninguém conhecia. E o cara tá com a camisa da banda. Sendo que é um cara que aparentemente não gosta dele. Então é até engraçado, porque toda vez que ele encontra o cara tá com essa camisa. E aí ele vai elogiar a camisa do cara porque ele quer ser amigo do cara, sendo que o cara não gosta dele. E aí tem uma hora que ele fala aqui, ó. Bela camiseta. Disse eu pela terceira vez. Troca a faixa, rapá, respondeu ele. Então troca a camiseta. Esses diálogos são muito legais. E, bom, como a escola, de novo, é toda alternativa, e o pessoal é meio doido lá, sabe? Por isso que ele tá até tendo uma certa dificuldade pra fazer amizade no início, etc. Tem um cara que chega pra ele do nada e faz, ei, cara, vai bater na mão dele, né? E quando ele pega a mão do Ludo e fala, vamos fazer uma queda de braço. Os caras fazem queda de braço. Só que é uma queda que vira uma quebra. Porque o Ludo quebra. Ele quebra o braço. Tipo, não, ele quebra o punho. Ele tem uma luxação. E quando a mãe dele vai perguntar pra ele o que foi isso? Ele, Ludo, meu Deus do céu, o que houve com o seu braço?
Punheta, pensei em dizer, mas não tive coragem. Querido, corre aqui, dizia ela para o meu pai, que veio correndo em seu passo de tartaruga de Galápagos. Ludovic, o que foi isso? Nada, nada, eu só estava batendo bolo. Minha mãe fechou a cara e balançou a cabeça. Ludovic, você está sendo vítima de bullying? Puf, agora essa. Que mano é bullying, mãe? Leu isso numa revista? E aí que tá. A mãe dele é muito preocupada, enquanto o pai é completamente condescendente. Olha, ao longo do livro, tudo que acontece com esse menino, que a mãe fica preocupada, o pai se fica, é besteira, é adolescente. Cara, o pai dele, juro, foi o pai dele que deu a ideia de botar o menino nessa escola. Eu cheguei a desconfiar de que o pai dele sabia das coisas que estavam rolando nessa escola, porque é imoral o quanto ele passa pano para as coisas que o menino faz, sendo que não é nem por ser negligente, ou tipo, dar muita liberdade ao filho. É só porque ele não reage a nada. E a mãe leva o menino na escola, né? Cara, é muito engraçado, porque quando eles encontram a diretora é uma gostosa, loira, peituda. Livre tradução, tá? Não é isso que tá escrito aqui, mas como o Ludo tá sempre elogiando os peitões dela, inclusive é um lance que me incomodou, mas eu entendo, sabe? Ele é adolescente, fala o tempo todo de sexo, quanto ele quer transar e quanto ele tá afim de meninas, etc. E tá, eu entendo porque é adolescente, mas dá um certo incômodo. O diálogo é muito engraçado, porque quando ela encontra a diretora, cara, a diretora é totalmente, tipo, felizinha, gostosinha, sem noção. Olha, tipo, ela chega com o... A mãe chega, né, com o filho, né, com o Ludo, que tá com o braço quebrado, pra diretora. Ela fala, desculpa, demora, o que aconteceu? Ela fala, o que houve? Sendo que o menino tá lá claramente com o braço quebrado. Quando ela pergunta o que houve, né, a mãe? Meu filho torceu o braço ontem nessa escola. A diretora fez beicinho, ou melhor, um beijão, fez... Ela falou assim, oh, é verdade, coitadinho. Inclinou-se e beijou meu gesso. Já vai sarar. Minha mãe ficou boquiaberta. Eu já estava acostumado com a esquisitice da diretora, mas fiquei olhando seu beição, que parecia mais inchado que o normal. Como ninguém ligou para me avisar? Perguntou minha mãe. Ah, disse a diretora assinando com a mão. Essas coisas não precisa avisar, né? Você logo ia ver. Eu não aguento isso porque é verdade, pô. Ela logo queria ver essa merda. Além do mais, cuidamos de tudinho. Levamos ao pronto-socorro, fizemos curativo, demos beijinho. Ela se inclinou mais uma vez, beijando seguidamente meu braço. Eu continuei olhando o beijo da diretora. Minha mãe levantou o tom de voz. A senhora acha isso uma piada? Isso não tem graça. Meu filho é bem que disse que havia algo estranho nessa escola. Aí a diretora fala, né, algo de estranho? Que algo de estranho? Ela, Ludo, diga, o que há de errado aqui? Eu fiquei olhando para ela sem saber o que dizer, vendo aquele beijo. E aí ele falou, seu lábio está inchado? Imediatamente ela suaviza num sorriso e voltou ao tom alegre de sempre. Ah, é o colágeno. Apliquei ontem. Ainda está meio inchadinho. Mas não ficou bom? Minha mãe balbuciou algo sem palavras. Gaguejou, então finalmente disse. Estou achando que cometi um erro ao matricular meu filho nessa escola. E aí a diretora fala, né, de mandar o menino para o psiquiatra, que é uma coisa normal, que acontecia, no caso, para o psiquiatra conselheiro da escola. Aí a mãe fala, já sou psiquiatra, não preciso mandar meu filho para outro psiquiatra, sendo que, bom, ela não pode atender o próprio filho, né? A diretora responde, pois eu acho que ele deveria. Você sabe, ele não saiu em bons termos do último colégio. Não seria bom para o histórico escolar dele ter mais uma saída tão repentina. Ela meio que deu uma ameaçazinha para a mãe dela. E é muito interessante que olha o que o autor escreveu. Crê em Deus paia. O que era aquilo? Ela estava me ameaçando. Crê em Deus paia. Cara, eu nunca tinha visto essa palavra, mas porque eu sempre falo crê em Deus pai. E aí, quando ele falou crê em Deus paia, juro, eu dei sinceras e gostosas gargalhadas com esse livro. Porque ele é todo muito engraçado. Mas tá, vamos falar também de coisas que me incomodaram. A homofobia. O Ludo, ele faz amizade com um cara lá que é o Dante. A partir de agora eu vou passar o vídeo inteiro chamando ele de Dante, mas na verdade o nome dele é Domi. O namorado dele é que é Dante, mas eu confundi, então fiquem sabendo que toda vez que eu chamar do Dante, eu estou me referindo ao Domi, que é o amigo gay dele. Que aparentemente deveria ser o único amigo dele. Só que o Dante acha que o Ludo também tá afim dele, né? Ou seja, eu não sei se o Dante acha isso, ele só tentou ser amigo do Ludo. E como ele tentou se aproximar do Ludo, o Ludo deu um chega pra lá nele. Porque, tipo, o Ludo se aproximou dele porque era um garoto de gente boa. E ele fala sobre
a esquisitice daquela escola. Os garotos conversam, viram amigos, só que o Dante tenta se aproximar mais dele e o Ludo interpreta aquilo como ele tá afim de mim. Então o Ludo se afasta dele numa disposição clara de homofobia e, cara, ele sente isso, essa rejeição. O Dante sente isso. Só que o Ludo fica aliviado porque outro garoto começa a andar com o Dante e aí ele fica aliviado do tipo assim, agora ele tá dando atenção a outro viadinho, então tá com essa paixão com outro cara e vai me deixar em paz. Tem várias coisas de homofobia que me incomodaram bastante nesse livro. O lance é aqui. A Camila, lembra a Camila que vomitou nos pés do Ludo? Ela chega a chamar o Ludo pra ir pra casa dela e lá na casa dela, ela é... Bom, vamos lá. Eles estão sempre conversando sobre o contexto escola estranha, eles começam a ter um namorico, né? Não é namoro oficial, mas enfim. Então, não, eles acho que são namorados oficiais. Estão lá se pegando. Nossa, eu esqueci de falar. Lembra que a diretora falou para o Ludo ir para o psicólogo da escola? O psicólogo da escola é uma caveira. É literalmente a cabeça de uma caveira. Tipo, aquilo é muito estranho, porque o Ludo acha que tem uma voz saindo da caveira, no caso, um gravador, né? Que tá transmitindo a voz, sendo que ele pega na caveira e a caveira fala, não tá saindo nada daqui não. Sou seu psicólogo. E é muito engraçado. Porque ele fica o tempo todo rindo, tipo, tem a porra de uma caveira me atendendo. Inclusive eu esqueci de falar que o livro tem ilustrações, então, tipo, olha aqui. O Ludo sendo atendido pela caveira, que é o Dr. Yorick. Então tá, quer que eu acredite que estou falando com a caveira? Aí a caveira responde, você está falando com a caveira, não está? Eu estava, e por um instante eu fiquei um pouco preocupado. Será que meu problema era mais grave do que eu pensava? Eu estava conversando com a caveira. Rapaz, sua diretora mandou aqui porque você está tendo problemas de adaptação. Então é melhor começar a me contar como está se sentindo. Tá, o que é que você quer saber? Aí a caveira pergunta, você é virgem? Do nada. Como é? E ele fica rindo e começa a rir. Eu também estava rindo junto porque a caveira só queria saber se era virgem. Ele, então, rapaz, responda, você é virgem? Ele, eu não vou responder isso pra uma caveira. E ficava rindo. Não estamos chegando a lugar nenhum, Ludovic. Você tem que ser honesto comigo. Ele tem que ser honesto com a caveira. Sim, tem que ser honesto com o seu psicólogo. Eu perguntei se você é virgem. Isso não me parece engraçado. Ele, não parece. Ele não vai responder. Ele, não. Não o quê? Não vai me responder ou não é virgem? Ele, não sou virgem. Você está falando a verdade? E o Ludo rindo o tempo todo. Você está falando a verdade ou você está querendo contar vantagem? Não é vergonha nenhuma admitir que é virgem. Ele, pra que eu ia querer contar vantagem pra uma caveira? Ele tá o tempo todo rindo, eu tava rindo junto. Exatamente, mas então, me diz aí você é virgem? Sexo oral conta como sexo? Não, sexo oral não conta como sexo, me respondeu sério a caveira. Não conta? Então você é virgem sim. Aí a caveira, fora da minha sala. E tudo só rindo o tempo todo. Sim, essa caveira vai ser importante e esse diálogo de ser virgem também. O Ludo não está transando com a Camila, mas enfim, beijos, namorados, ok. E ele vai pra casa da Camila, a Camila começa a ameaçar o Ludo, dizendo que vão arrancar as tripas dele, que não sei o que, e a mãe da Camila assim, minha filhinha, ela é tão assim, ela é engraçada mesmo, e o Ludo já tava assim, claramente nervoso, pensando assim, cara, essa garota tá enlouquecendo, porque o olho dela tava ficando vermelho, cara, estranho, e ela dizendo assim, vamos arrancar as suas tripas, vamos acabar com a sua vida, vamos engolir a sua alma, e ela começa a falar assim, e a voz vai engrossando, e o Ludo, tipo, na casa da namorada, ele fica, tipo, o que tá acontecendo? E a mãe, a Camilinha é tão engraçada, bichinha, mas olha, Ludo, eu acho melhor você ir embora. Aí o Ludo fez, também acho, vaza de lá. E aí, tipo, o tempo que o Ludo poderia ficar preocupado é, tipo, não é um tempo que conta pra muita coisa, porque ele recebe uma carta no dia seguinte dizendo, a escola vai fazer uma viagem, um acampamento de férias. Que escola no Brasil faz acampamento de férias? Nenhuma. Mas aqui estão fazendo. Então é por isso que tem de novo aquela parada de eu pensar. Esse livro é muito estadunidense. Ok, eles vão para umas cabanas e tal, passar umas férias lá, e lá, no dormitório dele, ele conhece o Joel. É engraçado porque, assim, o Joel, ele claramente é muito evangélico. E todo mundo tava chamando o tempo todo o Ludo de nulidade. Chamam o tempo todo ele de nulidade. Falam assim, lá vai a nulidade, o pessoal no colégio, né? O Ludo estava associando aquilo a algum tipo de bullying. Sendo que ele não se importava, afinal de contas, tipo, nulidade, que porra é isso? Então,
Ele vai lá, continua seguindo a vida, né? E o Dante, que é o viadinho lá que ele fez amizade, também chamou ele de nulidade. Ele fica pensando, deve ser alguma coisa de novato. E ele conhece o Joel, que eles se apresentam outros já se conhecem lá no acampamento, né? E aí quando eles falam, você entrou agora nesse semestre, entrei, ok. E aí o Joel pergunta, é uma nulidade? Aí ele, puf, mais um. Desculpe, é assim que eles chamam, mas quero dizer, você é cristão, aceita Jesus como Salvador? E aí o Ludo fica tipo, cara, mais um me chamando de nulidade. Sendo que, tá, ele também é nulidade e tá me chamando de nulidade. E o Ludo continua sem entender o que porra é isso e só ignora o fato de todo mundo tá chamando ele de nulidade. E o cara falou, desculpem, é assim que eles me chamam. Mas quero dizer, você é cristão? Aceita Jesus como Salvador? Aí o Ludo, ai que sinuca. Tinha de escolher entre nulidade e cristão? No que o Joel fica decepcionado e fica enchendo o saco dele, dizendo assim, você tem que aceitar Jesus. Só Jesus vai te salvar. Você fica andando com esses garotos malditos, ele chama o pessoal da escola de garotos malditos. Fica andando com esses garotos malditos, você vai ser amaldiçoado também se você não aceitar Jesus. E aí a namorada do Ludo, a Camila, né, aparece lá na cabana que eles estão, né, pra salvar o Ludo e fala, tá, vamos embora, deixa aí o Joel, que é evangélico louco, aí pra lá. Ok. Eles deixam ele pra lá, ficam no namoro no acampamento, e aí acontece uma coisa bizarra, porque assim, o Joel tá enchendo o saco de todo mundo, falando quanto todo mundo tem que aceitar Jesus. Os caras já estão falando, vamos fazer um trote com esse pivete. Tem algum preconceito? Eu tô perguntando Contra muito. crente. E aí o Ludo escuta os meninos, no caso o Luke, que é aquele que sempre usava a camisa da banda que o Ludo gostava, falando, botei ácido no shampoo do cristão lá. Cara, ácido, não é um trote qualquer. Ele botou ácido no shampoo do menino. O Ludo vai lá tentar salvar ele, só que não adianta. Os caras botam. O Ludo chega tarde demais. O cara já tinha passado o shampoo com ácido, porque detalhe desse ácido, por que o garoto foi tomar banho? A Camila viu que o Joel tava enchendo muito o saco do Ludo com esse negócio, tipo assim, você tem que ser cristão, não sei o quê, e aí ela vomitou nele. Ela vomitou assim, tipo, espontaneamente, nele e no Ludo. E ela tava achando aquilo a maior graça do mundo. Tentou beijar o Ludo ainda, vomitado, o Ludo assim, com nojo, falando assim, não tem graça isso. Pô, você vomitou em mim no cara. Porca! E aí eles vão tomar banho, né, ok? E aí é que eles vão tomar banho em locais diferentes, né? É quando o Ludo escuta os meninos falando que botaram ácido no shampoo do Joel. O Ludo tenta chegar lá a tempo, não dá tempo, porque o cara já tá com ácido derretendo na cabeça dele. E ele liga a água do chuveiro e a água mega quente, e aquilo só piora o ácido. O Ludo pega o garoto, arrasta ele, vai pra cabana de uma das professoras. A professora vai levar o menino pra uma... Enfim, pra enfermaria, né? Tem que levar pra hospital, o menino tem que sair do acampamento, ele não vai poder ficar lá, né? E no dia seguinte tá todo mundo rindo, tratando como se fosse aquela coisa mais normal do mundo, sendo que assim, o garoto quase morreu. Era esperado que, no mínimo, a fofoca estivesse comendo solta e que as pessoas estivessem pensando, cara, ele morreu, o que tá acontecendo nessa escola, ok? E não tá acontecendo nada, tá todo mundo tranquilo, conversando, enquanto tá todo mundo lá falando, ainda bem que ele foi embora, nos livramos do Joel, não sei o que, o pessoal fala, vamos viver a magia do acampamento ali. Não fiquei feliz, derreteram a cara de um moleque com ácido, Camila. A professora desapareceu estranhamente. A professora desapareceu. A professora que salvou o Joel, não salvou não, né? Levou para o hospital. Voltou para o acampamento e disse, vamos ter que cancelar o acampamento. Para a diretora, né? E a diretora falou assim, não vamos, ele já foi pro... A diretora assim, ó, tranquila, não, ele já foi pro médico, lá ele resolve, vamos continuar vivendo a magia do acampamento. E a professora, não vamos. E se você não cancelar esse acampamento, eu vou chamar a polícia. Porque aconteceu um crime aqui. E ele falou, tá bom, então vai falar, avisa lá o motorista, tá, que a gente já vai, que eu vou dar um aviso aqui pro pessoal. Ok, aí a professora vai. Aí na hora de dar o aviso, quando chega lá pra todo mundo, a diretora fala, gente, que coisa triste, a nossa professora, ela fala literalmente assim, que coisa triste, a nossa professorinha teve que ir embora, mas não se preocupe, porque nós vamos continuar vivendo a magia do acampamento. E o Ludo fica, sendo que o Ludo tinha ouvido a professora dizendo isso, que ela iria chamar a polícia, e misteriosamente ela desaparece. E aí quando o Ludo fala com a Camila, né, a Camila toda feliz, dizendo que é uma coisa normal, ele fala, derreteram a cara de um moleque com ácido, Camila. A professora desapareceu estranhamente, e agora a diretora diz, apenas para nos divertirmos, viver a magia da juventude. Que marmota é essa? Marmota.
Isso é coisa muito daqui do Brasil, cara. A gente fala, que marmota é essa? Que armada é essa? O lance é que uma das professoras, ainda na escola, que ela tá na escola, inclusive, né? Não é a que desapareceu, que a gente já sabe que ela morreu, né, cara? Ela tinha dado um amuletozinho pra o Ludo, dizendo assim, olha, usa isso aqui no acampamento, que isso vai te proteger de qualquer coisa mal. Isso ela, acho que ela deu depois que ele quebrou o braço. Aí ele lembra desse amuleto e pega o amuleto, ele dorme na cama, né, pensa, agarrado no amuleto, pensando, cara, derreteram o Joel. Eu vou ser o próximo, porque o Ludo também é uma nulidade. Principalmente porque quem fez isso foi o Luke, que é um garoto que odeia o Ludo. E aí ele começa, tipo, a passar por um amuleto, ele encosta nas pessoas o amuleto e ele percebe que as pessoas se queimam. E aí ele vai falar com a diretora sobre isso, sobre essas coisas estranhas, e ele escuta a diretora falando com a namorada dele, com a Camila, falando tipo assim, a diretora... Isso é outra coisa que me incomodou sobre a sexualização das mulheres. Que ele chega no quarto acampamento da diretora, na cabana, e a diretora tá lá só de lingerie, toda gostosona, falando no espelho, ele fala daquilo. Tipo assim, é uma cena muito gratuita. E aí a namorada dele chega e vê o diálogo dele com a professora, diretora, né, falando sobre, tipo, você deveria ter convertido o Ludo já há muito tempo. O Ludo vai ser o nosso sacrifício. Então, tipo, o Ludo percebe que a diretora faz parte daquele esquema com os alunos. Que ela não estava fazendo isso porque ela é retardada ou porque ela faz vista grossa, é porque ela é conivente com aquilo. Ela instruiu a namorada do Ludo a se aproximar dele, a ser namorada dele e fazer alguma coisa com ele. Então ele estava passando coisa, né, queimando todo mundo, ele percebe, todo mundo nessa escola é demônio. E querem a porra da minha alma. E aí ele lembra do quem? Do Dante. Que era um garoto que também era chamado de nulidade, se aproximou dele. Inclusive ele ouviu no diálogo com a diretora, né, com a namorada dele, falando que a gente já perdeu o Joel, mas ainda tem um Ludo aqui, então podemos usar ele. E aí, como ele lembra do Dante, que também era chamado de nulidade, ele vai até o Dante e bota o amuleto na testa do menino. E o Dante só fica tipo, tá doido? É porque tá fazendo isso? Aí ele percebe que o Dante é humano, ele não é demônio. Aí nesse momento chega o cara que tinha se aproximado do Dante e dá um chega pra lá no Ludo e fala, o que você quer com o meu namorado? Se afasta dele. E aí o Ludo faz o quê? Bota o amuleto na testa do garoto e queima a testa dele. Quando ele queima a testa dele, ele fala aqui, ó, então levantei o medalhão novamente, estendido para o rosto de Dante. Ele recuou com um gritinho agudo. Ai, tira essa coisa daqui. Confirmadíssimo. Demônio e boiola. Cara, é engraçado esses tipos de diálogo, mas assim, tem muita homofobia aqui, porque ele fala, tipo, ele recuou com um gritinho agudo. Dá pra ver essas coisas de homofobia, mas ok, o livro é de 2012, foi escrito antes, então assim, eu entendo que ainda nessa época, é muito recente, ainda tinha todo esse estigmatismo, né? Só que o lance é, o Ludo tenta avisar o Dante pra ele não ficar perto desse namorado, porque é um demônio, etc. Aí o Dante fala, cara, você é doido? Tá vendo demônio? Deus, bicha! Da onde tu tira isso? E você quer ser meu amigo agora? Tipo, quando eu tentei ser seu amigo, você foi um pau no cu do caralho comigo. O que é totalmente verdade, e o Ludo reconhece isso. Então ele entende que, tipo, porra, ele tá sozinho. Então o que é que ele vai fazer? Vai correr pra se salvar. Quando ele vai correr pra salvar, quem é que ele encontra? O Luke. Que olhou pra ele e fez, Porque assim, como o Ludo descobriu, né, que todo mundo ali é demônio, etc. Ele até começa a pensar no esquema, tipo assim, eu vou arrumar... Ele falou isso aqui, ó, cara, olha. Eu ia arrumar um caminhão-pipa com água benta e derreter aquele colégio todo. Isso eram os planos dele. Tipo, funcionava com o demônio, né, o colar. Pois você passe por cima de mim pra me matar, porque se eu sobreviver, quem vai me matar sou eu. E aí ele encontra o Luke, que olhou assim e fez, chegou tua hora, hein, bicho? Cara, o Ludo corre disparado, velho, pra tentar salvar a própria vida. Enquanto ele tá sendo perseguido pelo Luke, ele entra numa cabana e ele encontra o Dante lá, e o Dante tinha sido mordido pelo namorado. O namorado dele não era um demônio, era um vampiro. E o Luke tava sendo perseguido. O Ludo tava sendo perseguido pelo Luke, que era um lobisomem. E aí o Luke se mostra e fala, cara, vou estraçalhar com a tua vida. O lance é, as pessoas queriam transformar os caras pra eles fazerem parte da escola. O Dante em vampiro e o Ludo em lobisomem. Ordens da diretora. Só que o Luke já tá tão puto com o Ludo que ele fala, cara, vou dizer que eu tentei transformar e não deu. E eu tive que te matar porque você reagiu. E ele só é salvo no último segundo porque assim, ele foi arranhado, né, pelo Luke.
E ele só é salvo porque a diretora vê a cena, ela consegue chegar a tempo e fala, tá, você tá salvo, você não vai morrer. Mas ela fala, ok, vocês foram transformados, porque eles já foram mordidos, arranhados, etc. Então eles estão contaminados. O Dante vai virar vampiro, o Ludo vai virar lobisomem. Ai, gay. Ai, Jesus, você se deu muito mal, bicho. Bom, voltam pra casa, né? Transformados. Não tem muito o que fazer. E aí o Dante e o Ludo vão tentar evitar isso fazendo o quê? Vão conversar com o padre. E eles vão conversar com o padre da cidade, que é um padre muito famoso, sabe? É um padre cantor, é tipo o padre... Não é o padre Marcelo, é o padre... Como é o... Aquele padre gostoso lá. Padre Fábio de Mello. Aí tem o padre Fábio de Mello da cidade, né? Que é um padre cantor e gostoso. Tá lá do entrevista, eles falam, cara, tem esse padre, vamos atrás dele. Tipo, é o único padre, tem outro padre na cidade, né? Mas eles vão falar como que é famoso, porque pensam, cara, ele pode atrair mídia pra escola pra gente acabar com esse esquema de assassinato que tá rolando na escola. E quando eles chegam na igreja, o padre tá sendo entrevistado, tá com câmeras, com repórteres, que vão entrevistar eles também, e eles afastam os repórteres, né? Porque eles não querem ser entrevistados. E o padre fala, olha, as crianças querendo vir até mim pra conversar comigo, porque eu sou um padre muito querido. É um padre que claramente ele só quer mídia. E os garotos não querem, né? Só que essa é a chance deles se aproximarem do padre, porque o padre não queria conversar com eles. Só que como tem repórteres lá, então é a chance deles conseguirem falar com o padre, né? E eles falam, só dizendo que a nossa conversa, a gente vai se confessar em particular. Então eles falam, ó, então vocês podem, por favor, desligar essa porra. Desabafei sem pensar. Todos me encararam. Ops, foi mal, me desculpei. Mas Jesus é só perdão, né? A equipe desligou as câmeras e foi se retirando. Eu ainda tive a chance de gritar. E olha, a gente não autorizou a exibição da nossa imagem, viu? Imagina só, a última coisa que eu precisava agora era aparecer na TV como um dos jovens resgatados para a igreja pelo padre Fábio Júnior. É engraçado ele usa o nome do padre Fábio Júnior, mas claramente é o padre Fábio de Mello. Sendo que ele tá usando o nome do Fábio Júnior, que, cara, o Fábio Júnior é maior ícone sexy do Brasil. Há muito tempo. É porque depois surgiu o nome, mas, cara, vocês já viram o Fábio Júnior na juventude? Até hoje o cara é um comedor de buceta arroiado. E aí eles falam com o padre, né? De que a escola tá cheia de demônio, o padre desdenha. E até que ele fala assim, ó. Bem, meninos, podem desabafar. Como eu disse, Jesus é todo perdão. E fez um coraçãozinho com as mãos. O padre fez isso, cara. Que ódio desse padre. Tem até uma piada engraçada com o fato de que o Dante, como ele tá virando vampiro, né? Ele tem que se proteger do sol. Então ele tá todo encasacado, todo enfaixado, todo mundo dizendo que ele tá parecendo uma múmia. Porque falam, cara, do sol desse, você tá assim, todo enfaixado, todo mundo chamando ele de múmia. É até engraçado, porque quando eles falam, né, o Ludo fala, eu tô virando lobisomem. E o Dante fala, e eu tô virando um vampiro. Aí o padre franziu a testa pra ele, tipo, não, rapaz. Quem anda enfaixado assim é múmia. Você deve estar se transformando em múmia, não em vampiro. Tipo... Cara, pelo amor de Deus, até o padre tirando onda, porque tipo, é uma história muito louca, né? Eles não vão só acreditar. Então o padre fica falando sobre a juventude, sobre a adolescência, sobre essas coisas, essas transformações da adolescência. E aí, ó, enquanto o padre vinha com seu blá blá blá, eu olhava para o teto, o chão, as estátuas dos santos. Ele não entendia mesmo o que se passava com a gente. Mas até que tinha um ponto. Afinal de contas, do que a gente estava se queixando tanto? Os vampiros não têm seu charme? Não são sedutores? E os lobisomens não são selvagens? Talvez aquilo não fosse lá tão ruim. Ou melhor, seria uma vida tão miserável de sofrimento quanto a vida eterna? Bem, não era isso que teríamos agora? Como vampiro e lobisomem, não deveríamos nos preocupar apenas com a luz do sol, estacas e bala de prata? O resto não seria só diversão? E aí o Ludo abraça de vez essa loucura e fala, cara, é isso mesmo, somos vampiro, segue a vida. Segue a vida! E aí tem uma cena pra mim que eu acho que é muito gratuita, mas ok, faz sentido pra história, porque é o seguinte, o Ludo tá voltando pra casa, encontra essa garota que tá brincando com o cachorro dela, né? As ilustrações do livro são muito bonitinhas, véio, sério. Bom, essa garota tá lá brincando com o cachorro dela, tá claramente rolando uma química entre eles dois. O lance é que eles transam, sabe? É tipo uma transa muito aleatória, porque o cachorro morde o Ludo, e aí quando ela vai, tipo, só cuidar da ferida dele, né? Só dela chegar perto e tá lá ajoelhada com ele, os peitos dela estão meio que aparecendo, o Ludo fica excitado. Aí ela só olha assim. É uma cena muito digna de fanfic, cara.
Dá pra ver claramente numa fanfic onde você, adolescente, começa a imaginar isso com qualquer garota. Que ela olha, ok, vamos aliviar essa sua tensão. Ela fala literalmente isso. E na moral, eu engulo a ideia de vampiro, lobisomem, diretora louca, gente assassina, mas essa é uma lógica tão de filme pornô, velho. Tipo, ela só tava ajoelhada lá fazendo um curativo no pé dele, ele ficou excitado, ela olhou pra ele com cara de tesão e fez, ok, temos que resolver isso. Velho, isso é muito cena de filme pornô, é ridículo, e pior que a cena é muito gratuita e tá lá pra absolutamente nada. E ok, eles vão transar. E aí quando ele vai pra escola no dia seguinte, né, ele tá todo mundo tratando ele melhor, mas ele vê que ele não está mudando tanto. Tipo, ele já não deveria estar virando lobisomem, porque ele achava que estava virando, mas ele vê que as mudanças não estão exatamente acontecendo. E aí é que ele descobre o porquê do psiquiatra caveira tá enchendo tanto o saco dele para perguntar se ele era virgem. Basicamente, se ele fosse virgem, ele iria se transformar. Quem não é virgem não se transforma. E quem explica isso pra ele é aquela professora que deu o amuleto pra ele, né? Porque ele vai conversar com ela também, né? E ela fala, olha, toma outro amuleto pra você. Ela dá um amuleto pro Dante também pra ele se proteger. E ela fala, não, ele pergunta, mas esse amuleto é tão raro. Ela fez, é nada, meu, eu faço um monte aqui com a minha arte, que eu faço na praia. Então, o Ludo vai conversar com a namorada dele, né? A Camila, que agora é ex. E é engraçado, porque ele tem que primeiro... Ela tá meio mal, né? Tá toda endemoniada na casa. A mãe dela não quer que o Ludo veja ela. E aí o Ludo fala, cara, sua filha, ela não tá doente. Ela está possuída. E a mulher até fala, não tem como ela não acreditar, porque quando eles chegam no quarto dela, ela tá levitando da cama. É tipo assim, ó, meio pra deixar claro que ela estava mesmo passando mal, Camila despejou um vômito verde na nossa direção. Já esperava por isso. Dei um pulo pra trás, puxando a mãe dela. Aí a mãe dela fala, o médico não soube me dizer o que há de errado. Nenhum médico consegue dar um jeito. Resmungava a mãe. Ela, o capeta que dá um jeito em mim. Gritava a Camila. E ele fala, bem, dona Lucinha, a história é muito simples. Sua filha está possuída pelo demônio, só isso. Ela, Ludo, isso é loucura, estamos no século XXI. Mas convencê-la não foi nada difícil, porque logo em seguida, Camila começou a levitar sobre a cama. Deus tem misericórdia. As pessoas no Popular estão aqui rindo. Aí ele, se você tiver uma explicação melhor pra isso, disse só de pirraça. Aí o Ludo bota o amuleto dela, ela se acalma, né? Retorna e eles explicam de novo sobre essa parada, né? De que, na verdade, quando eles são mordidos, eles são transformados. Mas se eles são virgens, eles não são transformados, só que o sangue deles está infectado. Então eles podem passar a doença se alguém morder eles. Quem que mordeu o Ludo? O cachorro da vizinha. Cara, essa foi uma cena pra mim muito gratuita, porque, tipo, o Ludo vai tentar salvar a vizinha e ele encontra a vizinha já morta porque o cachorro matou a vizinha. Inclusive tem até a descrição da cena de como aconteceu o assassinato. Tipo, olha, é uma cena bem gratuita. E na real, pra mim, foi até meio sem sentido. Tipo, pra que ele botou essa cena? Ele podia chegar lá e encontrar, mas o autor aparentemente queria descrever o assassinato brutal da vizinha gostosa pelo cachorro lobisomem. E essa cena faz menos sentido ainda, porque todo o livro é narrado em primeira pessoa, com a visão do Ludo. Aí de repente corta pra ter uma cena sendo narrada pela vizinha, ou é pela visão do cachorro? Eu já nem lembro mais, eu acho que na verdade é narrado pela vizinha. E assim, pra quê? Pra nada, porque não tinha sentido de repente aparecer uma visão, ele queria só causar choque, sendo que não faz sentido, cara, não faz sentido, velho, que bosta. Aí o Ludo vai lá, né, e pra certificar de que o cachorro não vai voltar à vida, ele pega um garfo de prata que ele tinha em casa e vai passar no cachorro. Ok. Cara, essa cena é tão sem sentido. Eu tenho mais tendência a acreditar na cena dele virando lobisomem, de ser uma escola sobrenatural, do que na cena dele passando pelos policiais, dando uma desculpa bem bosta, e conseguindo perfurar o cachorro pra matar o cachorro. E depois ele passa pelos policiais novamente pra fazer o quê? Pra furar o coração da mulher que tá morta lá na ambulância. Pra certificar de que ela não vai virar um lobisomem. Sendo que, porra, ela já estava morta. Ela claramente não era virgem, então ela também nem iria se transformar. E como é que ela iria passar a doença se ela estava morta? Mas ele foi lá furar
Ela também. E aí vem de novo o porquê dessa cena é tão sem sentido. Afinal de contas, se a gente nessa altura do livro, aliás, já sabia que o Ludo não era mais virgem porque ele tinha se expulso da escola, trocou de escola porque ele engravidou a ex, pra que colocar mais uma cena dele transando igual uma cena de filme pornô? Pra que ele vai voltar pra matar a vizinha? Pra que ele vai voltar pra matar o cara? Nossa, não faz sentido, meu Deus do céu, que ódio, não faz bosta, que bosta. E aí ele é pego pelos pais e não dá em nada, porque levam pra conversar com os pais, e aquela parada que eu falei pra vocês, o pai do Ludo é super condescendente, de falando tipo, coisa de adolescente, sabe, inventando desculpas. E aí eles têm a ideia genial de fazer o quê? Vamos, como todo mundo lá na escola vai pra o... Eles descobrem que a diretora quer essas almas pra o demônio, né? Eles têm a ideia genial de fazer o quê? Vamos batizar todo mundo. Quem que poderia batizar todo mundo na escola? O padre. Mas como é que o padre vai entrar na escola? O padre Fábio Júnior, ou o padre Fábio de Mello, interpreta como quiser, ele é a cara de um psicopata que tinha sido libertado da prisão há pouco tempo. E quando o Ludo foi pra diretoria com a mãe dele, né? Ele viu que ela tinha várias cartazes, posters, quadros desse assassino. Então ele pensa, cara, ela é fã desse assassino. Esse assassino parece com o padre Fábio. Eu acho que tem uma foto aqui de como o padre Fábio se parece com ele. Tá na capa desse livro. Aí, enfim, eu vou mostrar a capa com mais detalhes pra vocês depois. Mas é engraçado, porque eles realmente se parecem. E aí o Ludo faz... Ah, tá, achei a foto aqui, ó. O padre e o assassino. E como eles se parecem, o Ludo tem a ideia genial de levar o padre pra escola sobre o pretexto de, tipo assim, olha, pra diretora, né? Tipo, olha, vamos trazer o assassino que ele vai fazer uma palestra aqui legal pra todo mundo. A diretora alucinada aceita e o padre chega com a equipe de repórteres, que afinal de contas ele tá indo benzer a escola inteira, né? E é muito engraçado, porque, tipo assim, claramente não foi muito bem planejado aquilo, né? O padre não sabia não acreditava, né? Que a escola era de demônios. E aí, quando a diretora vai anunciar, ele fala aqui, ó. Hoje temos uma grande surpresa pra vocês. Sempre preocupados em levar uma visão mais abrangente do mundo, discutir o que os outros colégios não discutem, trouxemos hoje aqui uma lenda dessa cidade. Alguns de vocês podem se orgulhar de ter afogado seus cachorrinhos na pia de casa ou mesmo ter cegado o irmãozinho com um estilete, mas poucos trazem a vivência e a experiência de ter matado quase 40 crianças. Aí ele fala aqui, assim, ok, dava pra ver nitidamente que o padre Fábio Júnior, o padre Velhinho e toda a equipe de TV, que por sinal você estava gravando, estavam bem constrangidos com aquele discurso. Eu só esperava que ele começasse a dar a palavra de Deus de uma vez e não tentasse ir embora dali. Ai, Jesus, mas enfim. Como o viadinho lá, o Dante, né, tá lá, vai ajudar o Ludo, ele dá uma disfarçada no Ludo, porque é o seguinte... O Ludo tem que encontrar uns contratos que todos os professores, afinal de contas, os alunos se matricularam na escola, né, tiveram contratos a assinar lá, né? Só que ninguém lê essas letras miúdas. E eles descobriram que esses contratos tinham lá um acordo, uma cláusula tipo assim, vamos pegar a alma do seu filho. Meu Deus! Só que os pais assinaram aquilo, ou seja, concordaram com aquilo. Então, assim, ele tinha que pegar a via da diretora, né, as vias da diretora que estavam com as assinaturas, para atacar fogo em tudo. Então, assim, enquanto o padre ia abençoar a escola inteira, ou seja, ia acabar exorcizando todo mundo, ele iria pegar os contratos e tacar fogo em tudo. E quem ele encontra no escritório da diretora, quando chega lá, a professora que tinha dado o medalhão pra ele. E ele fala que ele pensou que ela estava macumunada com a diretora, pensou que ele poderia... Primeiro ele pensou que ela ia ajudar ele, né? Só que ela tava com os contratos na mão. Depois ele pensou que ela estava macumunada com a diretora, e não. E ela fala, né? Pluto, eu agradeço. Entenda, o inferno e a diretora têm um acordo. Ela arruma almas virgens e o inferno paga os tratamentos estéticos dela. Plástica, botox, drenagem linfática. Hoje, tecnologia funciona melhor que feitiçaria, sabe? Mas o Dr. Satã gosta de tudo muito certinho. Tudo registrado por escrito. O inferno tem essa coisa com a burocracia. A diretora não estava seguindo à risca todos os trâmites. Cada vez vinha com mais notas fiscais dos seus tratamentos e mais almas de alunos. Estava exagerando um pouco. Não é possível que haja tantos adolescentes virgens nos dias de hoje. O pessoal lá embaixo já imaginava que logo ia ter gente contestando os contratos, alunos querendo sua alma de volta. Por isso eu fui colocada aqui para averiguar como isso estava sendo feito, como ela lidava com os malditos e com as nulidades.
Você me ajudou. Agora vou levar os contratos para a auditoria. Como o Dr. Satan me pediu, essas almas ainda são propriedades do inferno. Cara, enfim, é muito doido isso, velho. Porque ele perde os contratos de qualquer forma, né? E tá o maior pandemônio na escola, porque os alunos estão, tipo assim, gritando porque eles estão sendo exorcizados, né? Enquanto o padre só abençoa todo mundo. E ele encontra a diretora da escola, olha aí, só de calcinha, sutiã, salto alto e motosserra nas mãos. Corria em direção ao auditório. Putz grila, meu palpite aqui. Depois que o exorcismo começou, os alunos devem ter aproveitado a balbúrdia para rasgar as roupas dela. E ela deve ter corrido para buscar aquela motosserra. Cacilda, não havia reza que protegesse os padres daquilo. Eu precisava fazer alguma coisa. Cara, ela de calcinha e sutiã com a motosserra tentando matar os alunos. Isso é uma cena muito digna dos terrores do Sam Raimi, cara. Eu vejo claramente o Sam Raimi fazendo isso lá, sei lá, no Evil Dead, pô. E aí, tipo, o Ludo vai tentar impedir ela, né? Eu esqueci de falar pra vocês. O Joel, lembra o Joel, né, que tinha sido queimado com ácido? Tem um Kraken na escola. Tem um Kraken na escola. Que loucura! E com os tentáculos gigantes dele, ele matou o Joel. Porque depois que acabou o acampamento, o Ludo foi pra esse lago, né, encontrou o Kraken lá, que ele já tinha visto antes. Que ainda assim, é uma coisa que parece que não é importante pra gente, mas assim, foi mostrado lá no começo que esse Kraken existia. E que os alunos davam lanche pra ele. E aí o Ludo tava lá com o Joel, perto desse lago, conversando, né, porque ele viu o rosto do Joel destruído. E por alguma coisa... e o Luke foi lá, tipo, mexer com eles, né? E aí o Joel acabou caindo no lago. Então quando ele caiu no lago, o tentáculo do Kraken pegou o Joel e matou ele de vez. Então o plano do Samuel é fazer a mesma coisa. Então o plano do Ludo é fazer a mesma coisa com a diretora. Então ele vai atrair a atenção dela para levá-la pro lago, para o Kraken matar a diretora. E é engraçado porque ele tá lá gritando, né, para ela, tentando chamar a atenção dela, porque ele finge que tá com os contratos na bolsa dele, né? Então ele dá um grito, ó, nem mais um passo ou eu jogo os contratos todos na água. Ele já tá perto do lago. Ela comprimiu os olhos intrigada. Então acenou com a mão para que eu esperasse um segundo. Desligou a motosserra. Assim está melhor. Não estava conseguindo te ouvir. O que você falou, moleque? Aí eu balancei a cabeça. Disse que vou jogar todos os contratos no lago. E arremessei a mochila para longe. A diretora correu pro lago para tentar pegar. No desespero, né? Porque a diretora, obviamente, ela sabia que tinha a porra de um Kraken no lago. E o Kraken foi lá e pegou ela e matou ela. Morreu agora. Agorinha. Fim da história. Tá, não, ainda tem uma parte, né? Porque no caso agora que tava todo mundo benzido lá, né? Tava todo mundo exorcizado. Aí eles conseguiram seguir a história, né? Ter falado, Domi e Dante me ajudaram a enterrar o corpo da diretora no jardim da minha casa. Foi um trabalho do cão. Fodi com as plantas da minha mãe. E quando a gente estava quase terminando, minha empregada Antônia veio ver o que eu estava fazendo. O que você está fazendo, moleque? Sua mãe vai matar você. Não tem essas partezinhas engraçadas. Porque assim, eles vão seguir meio que na escola normal. Apesar de que eles ainda têm que encontrar esses contratos. Tem até uma cena aqui bizarra. É mais uma coisa do que eu falo das cenas gratuitas desse livro. Em que a diretora, ela aparece no quarto dele do nada. Ele tava sonhando que uma garota aleatória, que era a Camila, ia fazer um boquete nele. E aí quando ele abre os olhos é a diretora, sendo que ela já tá toda zumbificada, né? E aí o Dom e o Dante terminam de dar cabo na vida dela. Eles aparecem no quarto do cara convenientemente do nada e matam a diretora de vez. Por isso que ela é enterrada no quintal da casa dele. É tipo, ela voltou depois que o Kraken tentou matar ela. Só que ela voltou toda zumbificada, ok. Foi tentar matar o Ludo, ok. É uma cena que, tipo assim, pra quê? Ela já não tinha sido morta pelo Kraken? Pra quê? O lance é que a forma que o livro termina dá a entender que ele vai ter uma continuação, porque os contratos ainda estão com aquela mulher que levou para o Satã fazer uma auditoria, né? Então, assim, as pessoas ainda estão com as suas almas entregues ao demônio. E aí dá a entender que vai ter uma continuação, mas também o livro fecha bem essa história, do tipo assim, tá, agora eles que se virem. Se bem que a alma do Ludo também tá entregue ao demônio, né? Afinal de contas, ele assinou o contrato. Enfim, não sei se esse livro tem continuação, mas, independente disso, é um livro divertido pra caralho. De novo, me incomodou muito as cenas de homofobia gratuita, sexo gratuito, exposição gratuita e essas cenas nada a ver de mortes aleatórias. Mas o humor desse livro é muito legal.
Eu genuinamente me diverti pra caralho lendo essa história. Você não tem noção, tipo, tudo isso que eu contei é muito nonsense quando você tá lendo aqui nos diálogos. Além das ilustrações que são muito legais, eu falei, cara, por que esse livro é ilustrado? Ah, não sei, depois eu vou ver aqui quem fez as ilustrações. Mas, não sei nem se foi o autor. Ah, aqui, ó, ilustrado por Lestrange. Ao menos é esse nome que tem dizendo aqui. Ilustrado por Lestrange. Quem que é Lestrange? Fica aí a dúvida. Então, assim, se você quer pegar uma leitura leve pra só rir e se divertir, se você conseguir ignorar as problemáticas, porque assim, ele tem muitas problemáticas, mas como ele é muito divertido, essas problemáticas não tomaram conta do livro e da narrativa do livro. Apesar de que continuam me incomodando, mas é isso. A história em si é tão divertida que eu consegui passar por isso sem, sei lá, dizer, esse livro é ruim. Porque o livro é muito legal, velho. Inclusive eu vou tentar até conhecer mais desse autor, porque ele é brasileiro, né? Então eu quero conhecer mais dele. E vocês, já leram Garotos Malditos? Já ouviram falar desse livro? Venham conversar aqui comigo nos comentários e deixa um like, tá? Pra me ajudar bastante, um joinha. E é isso. Fim da linha.